Meu nome é Olivia Davidson, e o que estou prestes a compartilhar com você é uma revelação transformadora, uma que remodelou tudo em que eu acreditava. Em 15 de março de 2023, não cheguei apenas perto da morte, na verdade, morri por 15 minutos. Durante aqueles momentos preciosos, o próprio Jesus Cristo apareceu para mim, revelando verdades profundas e transformadoras sobre o propósito divino e o legado espiritual dos negros, verdades que fui ordenado a compartilhar com o mundo. O que descobri desafiará tudo o que você acha que sabe. Mas antes de compartilhar essas revelações incríveis, é importante que você entenda como cheguei àquele momento crucial. Era uma noite comum, e eu estava indo para a minha igreja para a nossa reunião semanal de oração. Como um cristão devoto que frequentava a igreja por mais de 30 anos, minha fé era uma parte central da minha vida. No entanto, apesar da minha profunda conexão com Deus, muitas vezes me vi lutando com questões sobre a identidade racial e a intersecção da espiritualidade que pareciam não ter respostas claras. Naquela noite em particular, o tempo estava frio, e uma garoa leve deixou as estradas escorregadias. Olhei para o meu relógio. Eram 18h45, e eu estava um pouco atrasado. A irmã Marta me pediu para liderar a oração de abertura, e eu não queria decepcioná-la. Ao me aproximar do cruzamento da Maple Street com a Oak Street, o impensável aconteceu. Um caminhão avançou o sinal vermelho e, apesar da minha rápida tentativa de evitar o acidente, não havia como escapar do impacto. O som de metal esmagado e vidro estilhaçado ecoou em meus ouvidos antes que tudo ficasse em silêncio. Naquela fração de segundo, senti como se estivesse sendo erguido do meu corpo, sem peso e livre de dor. Uma profunda sensação de paz me envolveu quando abri meus olhos espirituais. O que vi estava além da descrição, uma extensão ilimitada de luz pura e radiante que se estendia infinitamente em todas as direções. Essa luz não era ofuscante ou dura, mas quente e convidativa, permeando minha própria alma. Então, diante de mim uma glória que nenhuma palavra humana jamais poderia capturar completamente, estava o próprio Jesus Cristo. Sua presença era tão avassaladora que não pude deixar de sentir admiração e amor puro e perfeito. Sua aparência era familiar e sobrenatural, com olhos cheios de sabedoria eterna e um sorriso que irradiava compaixão além da medida. Bem-vinda, Olivia, ele falou, sua voz rica em autoridade e gentileza. Há verdades que você precisa entender, verdades que foram escondidas, distorcidas e deturpadas por muito tempo. Conforme ele se aproximava, eu não conseguia deixar de sentir lágrimas escorrendo pelo meu rosto espiritual. O amor que emanava dele era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Era incondicional, abrangente e transcendente. Meu filho, ele continuou, você carregou muitos fardos e perguntas sobre seu povo e seu lugar em meu plano divino. Hoje, eu lhe revelarei verdades que quebrarão as correntes do mal-entendido e do preconceito, libertando muitos no processo. Foi naquele momento que Jesus começou a desvendar a verdadeira herança espiritual dos negros, começando desde o início da história humana. O que ele me revelou era diferente de tudo que eu já tinha ouvido, especialmente em ensinamentos cristãos. A maldição de Cam, ele disse, sentindo minha pergunta não dita, foi uma das maiores interpretações errôneas da minha palavra. Ela foi transformada em arma para justificar a crueldade e a opressão, mas nunca foi minha intenção. Ele me mostrou visões do mundo antigo de Cam e seus descendentes, revelando poderosos reinos africanos que prosperaram em sabedoria e profundidade espiritual. Essas civilizações não foram amaldiçoadas, como me disseram, mas abençoadas com favor divino. Jesus explicou como esses grandes reinos floresceram sob a orientação de Deus, seu povo carregando profundo conhecimento espiritual e entendimento que muitos viriam a aprender apenas muito mais tarde na história. Olhe atentamente, Jesus me pediu, e eu vi o verdadeiro significado da maldição em Gênesis. A maldição que Noé pronunciou era especificamente para Canaã, não uma condenação geral de todos os descendentes de Cam. Não tinha nada a ver com raça ou cor da pele, ele enfatizou. Era sobre escolhas espirituais e suas consequências. Seus ancestrais, ele continuou, estavam entre os primeiros a reconhecer o divino na criação. Eles entendiam verdades sagradas que outros levariam séculos para compreender. Sua sensibilidade espiritual não era uma maldição, mas uma bênção, um presente que era mal compreendido e temido por aqueles que não tinham a capacidade de compreender sua profundidade. Enquanto ele falava, eu vi como essas antigas práticas espirituais africanas, frequentemente descartadas como primitivas, eram, na realidade, expressões sofisticadas de entendimento divino. Essas práticas, quando puras e imaculadas, refletiam verdades espirituais profundas que se alinhavam perfeitamente com a palavra de Deus. Jesus me mostrou que a habilidade de ver o sagrado em cada aspecto da criação, de entender a interconexão de todas as coisas sob sua autoridade, era um presente dado aos meus ancestrais, um presente que muitos lutaram para compreender. Ele me mostrou como essa sensibilidade divina foi passada de geração em geração, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Apesar dos horrores da escravidão, essa conexão espiritual ininterrupta permaneceu, manifestando-se no espiritual cheios de alma,
nas orações que moveram montanhas e na fé inabalável que carregou milhões por provações inimagináveis. Observe, Jesus instruiu, e eu testemunhei cenas da história que eu nunca tinha encontrado em nenhuma sala de aula. Eu vi reinos africanos florescentes, com líderes e sacerdotes caminhando em profunda comunhão com Deus, sua sabedoria moldando o curso de nações inteiras. Esses não eram povos primitivos praticando superstição, Jesus explicou. Eles eram filósofos, teólogos e místicos que entendiam verdades divinas sobre Deus e sua criação. Sua sabedoria era tão reverenciada que até mesmo governantes de terras distantes buscavam seus conselhos. Ele me mostrou como a visita da rainha de Sabá a Salomão não foi apenas para testemunhar a riqueza e a sabedoria de Salomão, foi um encontro de duas grandes tradições espirituais, ambas abençoadas por Deus. Seu povo, Jesus continuou, esteve entre os primeiros a entender a adoração comunitária, o entendimento de que quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eles compreenderam o poder da oração e do louvor coletivos muito antes de ser escrito no Novo Testamento. Vi como essa compreensão espiritual perdurou durante a travessia do meio e a escravidão, as reuniões secretas de oração nas florestas, os espirituais codificados, os ringshouts. Essas práticas eram mais do que mecanismos de enfrentamento, eram expressões sagradas de sabedoria espiritual, um meio de manter uma conexão divina diante da opressão sistemática. A força do seu povo, disse Jesus, está nesta linhagem espiritual ininterrupta. Mesmo quando foram convertidos à força ao cristianismo, eles não adotaram simplesmente uma nova fé. Eles reconheceram a verdade nela porque ela ressoava com a sabedoria espiritual que eles já carregavam dentro de si. Ele então me revelou a essência da espiritualidade negra, a ênfase na comunhão direta com Deus, o entendimento de que a verdade espiritual deve ser vivida e experimentada, não meramente acreditada. Isso não era um desvio do verdadeiro cristianismo, mas uma expressão de suas verdades mais profundas e autênticas. Jesus me mostrou como as igrejas negras ao longo da história preservaram esse entendimento, enfatizando a presença experiencial de Deus, a importância do testemunho e a crença de que a adoração deve envolver a pessoa inteira, corpo, mente e espírito. Isso não era excesso emocional, ele explicou, mas adoração em espírito e em verdade. Seu povo manteve esse entendimento vivo quando outros o perderam para o ritualismo e a tradição vazia. Finalmente, Jesus revelou como o foco da Igreja Negra na justiça social e no cuidado comunitário não era uma mudança moderna, mas uma continuação de antigos valores africanos, verdades espirituais expressas por meio de ações práticas. Quando meus ancestrais alimentavam os famintos, lutavam por justiça e cuidavam dos marginalizados, eles não estavam apenas seguindo mandamentos, eles estavam vivendo uma compreensão profunda e espiritual de que o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. Então, Jesus revelou algo tão profundo que me fez cair de joelhos, o verdadeiro significado espiritual do sofrimento suportado pelos negros ao longo da história. Esse sofrimento não era uma punição nem uma maldição, como alguns falsamente alegaram. Em vez disso, era parte de um profundo mistério divino, intrinsecamente entrelaçado no grande propósito de Deus. Com profunda compaixão, Jesus falou, o sofrimento do seu povo refletiu o meu próprio sofrimento na cruz, não porque fosse merecido, mas porque por meio dele, um propósito maior está se revelando. Por meio da dor, seu povo aprendeu a incorporar e demonstrar o poder transformador do perdão, a força inabalável da fé e a vitória do amor sobre o ódio. Testemunhei como a experiência negra, marcada por imenso sofrimento e sobrevivência, criou um testemunho diferente de qualquer outro. É um testemunho que fala da fidelidade inabalável e do poder ilimitado de Deus. As canções espirituais nascidas nas realidades brutais da escravidão, as orações sussurradas nos momentos mais sombrios e a esperança que persistiu contra todas as probabilidades não eram meros meios de enfrentamento, eram expressões profundas da verdade espiritual. Jesus continuou, explicando que a história do seu povo não é apenas um testamento de perseverança, mas do poder ilimitado de Deus para trazer vida da morte, esperança do desespero e triunfo da derrota. As canções da comunidade negra e seus poderosos testemunhos ressoaram em todo o mundo, tocando corações profundamente. Essas expressões carregam a profunda verdade da vitória divina sobre as dificuldades. Foi-me mostrado que a resiliência que os negros demonstraram diante da opressão não era meramente determinação humana, mas uma manifestação do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, trabalhando em e por meio de um povo que se recusou a ser quebrado por forças que lidam com a morte. A força do seu povo, explicou Jesus, surge de uma compreensão profunda, não importa quão escura seja a noite, minha luz sempre brilhará. Essa compreensão é a razão pela qual seu povo tem sido capaz de cantar a vitória mesmo quando acorrentado, de oferecer louvor mesmo diante da perseguição e de amar mesmo nas condições mais hostis. Por meio disso, eles refletiram meu caráter para o mundo. Então, Jesus revelou uma visão tão inspiradora que fez meu espírito tremer, o papel único que os negros desempenhariam na vinda do reino de Deus e no fim dos tempos. Sua sobrevivência através de séculos de dificuldades, ele disse, foi para um propósito divino específico.
A sabedoria que você ganhou através do sofrimento, sua compreensão da guerra espiritual e a habilidade de manter a fé. Sob pressão, tudo isso será indispensável nos tempos que virão. Foram-me mostradas visões do futuro onde a profunda sabedoria espiritual preservada dentro da cultura negra será crucial para guiar toda a humanidade através de tempos sombrios e turbulentos. A sabedoria de manter a fé sob pressão, de resistir à desumanização e de encontrar alegria em meio à tristeza, essas são qualidades que serão necessárias para todos. Jesus proclamou: o dia está chegando quando a sabedoria do seu povo será buscada e reconhecida. A profunda compreensão que seu povo possui, como ver a mão de Deus mesmo no sofrimento, como manter a dignidade diante da degradação, como perdoar inimigos e amar diante do ódio, essa sabedoria iluminará o caminho para muitos. Jesus revelou como a experiência negra de manter identidade e fé sob imensa pressão forjou um modelo para resistência espiritual, que será vital no futuro. As lições aprendidas ao longo de séculos de luta guiarão outros que enfrentam provações semelhantes. A história do seu povo, ele explicou, não é meramente sobre o passado, é um farol para o futuro. A sabedoria cultivada por meio da jornada deles ajudará a preparar a Igreja para os desafios que virão. A capacidade de resistir a sistemas desumanizantes enquanto se apega ao amor e à fé será crucial. Vi como a tradição de testemunho profético da Igreja Negra, falar a verdade ao poder enquanto ainda ama os inimigos, se tornaria cada vez mais essencial. A capacidade de distinguir entre sistemas opressivos e os indivíduos enredados neles, de lutar contra a injustiça enquanto se reza pelos opressores, será uma sabedoria vital para os dias que virão. A maturidade espiritual desenvolvida ao longo da jornada do seu povo, disse Jesus, guiará a minha Igreja através das provações do fim dos tempos. Sua capacidade de manter a fé diante de adversidades avassaladoras, de encontrar alegria na tristeza e de ver minha presença mesmo nas circunstâncias mais sombrias, essas lições serão essenciais para todos os crentes. Ele me mostrou que a compreensão negra da guerra espiritual, não como uma luta isolada, mas como uma batalha contra o mal sistémico, ajudará a Igreja a reconhecer e resistir às forças enganosas do fim dos tempos. Jesus explicou que seu povo aprendeu a identificar sistemas opressivos, mantendo ao mesmo tempo o amor pelos indivíduos presos neles. Essa sabedoria será crucial, pois minha Igreja enfrenta uma pressão crescente para se conformar às ideologias mundanas. Então, Jesus revelou algo tão profundo que me encheu de admiração: a honra única que será concedida aos crentes negros no reino vindouro. Aqueles que foram os últimos serão os primeiros, ele disse, não por vingança, mas porque, por meio do sofrimento, eles desenvolveram qualidades espirituais que refletem meu próprio caráter, perdão, perseverança, alegria em meio ao sofrimento e amor pelos inimigos. Eu vi como a experiência negra de preservar a dignidade e a humanidade diante da desumanização implacável criou um reflexo único do próprio caráter de Cristo, sua capacidade de manter o amor divino mesmo sendo rejeitado e crucificado. Jesus disse: a jornada do seu povo tem sido uma transformação à minha imagem por meio do sofrimento, não porque o sofrimento seja bom em si mesmo, mas porque, por meio dele, eles aprenderam a confiar em mim de maneiras que muitos outros nunca precisaram. Ele me mostrou como essa confiança profunda, essa habilidade de louvar mesmo nas horas mais sombrias, e essa determinação de amar quando o ódio seria o caminho mais fácil, brilharia com fulgor inigualável no reino. Chegará o dia, ele disse, em que a verdadeira herança espiritual do seu povo será totalmente reconhecida e honrada. A sabedoria que eles preservaram, a fé que eles sustentaram e o amor que eles demonstraram serão vistos como elementos vitais da tapeçaria do meu reino. À medida que nosso tempo juntos chegava ao fim, Jesus transmitiu uma mensagem final, uma que ele me ordenou que compartilhasse com o mundo. Diga a eles, ele disse, com profundo amor e autoridade, que o tempo de mal-entendidos e distorções está chegando ao fim. Diga a eles que a herança espiritual dos negros não é uma maldição, mas uma bênção, não uma vergonha, mas uma glória, não um fardo, mas um presente divino para toda a humanidade. Ele continuou: diga a eles que a força que demonstraram, a sabedoria que preservaram, o amor que mantiveram mesmo diante do ódio, essas não são meras realizações humanas. São dádivas divinas, manifestações do meu poder e do meu caráter de maneiras profundas e únicas. Jesus disse, sua voz cheia de autoridade e ternura: estou invocando todo o poder espiritual e sabedoria que coloquei dentro do povo negro. Chegou a hora dessa luz brilhar intensamente, dessa sabedoria ser reconhecida e dessa força ser celebrada. Quando comecei a me sentir atraída de volta ao meu corpo, Jesus me deu uma última palavra: lembre-se, Olivia, você não viu essas coisas por si mesma sozinha. Você deve compartilhar o que testemunhou. Muitos estão prontos para ouvir essas verdades agora. O tempo do despertar chegou. Acordei no hospital, cercado pelo zumbido das máquinas e pelos rostos preocupados dos médicos. Eles me disseram que eu estava clinicamente morto há 15 minutos. Eles chamaram minha sobrevivência de um milagre, mas eu sabia em meu coração que era muito mais do que isso, era uma nomeação divina, uma comissão sagrada para compartilhar essas revelações com o mundo. O que Jesus me revelou sobre a verdadeira herança espiritual e o destino dos negros mudou minha vida para sempre.
Isso me deu uma compreensão mais profunda de nossa história, nosso sofrimento e nosso propósito no plano divino de Deus. Mais importante, isso me mostrou que o que muitos consideraram uma maldição era, na verdade, uma bênção disfarçada, uma preparação para um papel especial no reino de Deus. Compartilho este testemunho não para promover divisão, mas para trazer cura e restauração. Essas verdades não são apenas para pessoas negras, elas são para todos que buscam uma compreensão mais profunda dos caminhos de Deus. Elas revelam como Deus pode pegar o que o mundo vê como fraqueza e transformá-lo em força, como Ele transforma sofrimento em glória e como Ele preservou profunda sabedoria espiritual por meio de um povo que muitos tentaram destruir. Se você estiver ouvindo isso, saiba que essas revelações não são apenas sobre o passado, elas falam sobre o presente e o futuro. Elas são sobre reconhecer e celebrar a sabedoria e a força divinas que Deus preservou por meio da jornada dos negros. Elas nos mostram como essa sabedoria será essencial para todos os crentes nos tempos que virão. Mais importante ainda, essas revelações são sobre esperança, esperança de que Deus não se esqueceu do seu povo, de que Ele tem um propósito divino para cada lágrima e de que Ele está trazendo algo lindo até mesmo dos capítulos mais sombrios da história. Deixe que essas verdades penetrem fundo em seu coração. Permita que elas desafiem suas percepções, ampliem seu entendimento e tragam cura para feridas antigas. Pois ao entender essas verdades, todos nós nos aproximamos mais da compreensão do coração de Deus e de seu plano magnífico para todos os seus filhos.